Oi gente, bom dia. Tô indo na rua agora, vou estar gravando pra vocês a reforma que eu vou fazer naquela cadeira. Eu acho que no vídeo anterior eu falei dela pra vocês. Vou estar reformando aquela cadeira e mostrando passo a passo pra vocês como é que eu vou fazer. Não sei se vai ficar bom, mas eu acredito que vai ficar legal. E ela tá com uma cor mogno, eu queria tirar aquela cor dela e colocar ela toda branca. Aí eu vou estar comprando uma tinta branca para estar colocando na cadeira. De Paulo para me auxiliar. Se eu não achar tinta onde eu vou pedir para pegar numa outra loja que ele conhece para mim. Vamos ver, se vai ficar bom. Vamos comigo. Paulo trouxe a tinta branca pra gente pintar aqui a madeira. Pedi pra ele pintar pra mim essa latinha. E eu já tô pintando, dando a primeira demão na cadeira. Tá ficando meio cagada assim, porque a primeira demão pra mim não importa muito não. Aí depois que eu vou começar a caprichar mais pra não ficar essas marcas de pincel. Eu achava melhor um rolinho, mas o cara que vendeu pra ele, vendeu pra ele pintar com pincel. Desce daí! Pra ele pintar com pincel, viu como é que ele sobe no sofá? E por isso que eu boto essa capa assim, que aí já protege mais. Aí eu vou passar agora dar a primeira demão, deixar ela secando, pra depois eu continuar. Gente, nessa hora a gente já tinha lixado já a cadeira. Eu tinha pedido pra Paulo lixar mais um pouquinho lá na frente, que eu tava preparando a tinta pra gente começar a pintar. Só que aí ele começou a pintar aí na frente, ele mesmo começou a pintar. E eu tava lixando ainda algumas partes da cadeira e também tava fazendo almoço, porque ele precisava trabalhar, então eu fui fazer o almoço. E aí depois do almoço eu peguei firme então na cadeira. E gente, eu precisava de um plástico para fazer o estofado, utilizei um saco de edredom que eu tinha guardado. Aquele saco de edredom que vem com fechaclé, então é esse aí mesmo que eu utilizei. Peguei uns pregos também porque eu precisava, né, colocar o estofado e eu não tenho aquele grampo, então eu usei prego. Aí o tecido, não sei se vocês lembram, aquele que sobrou da cabeceira. Então eu utilizei esse mesmo tecido para fazer o estofado da cadeira. E aí eu utilizei esses pregos, fui posicionando bem o tecido ele não dava para fazer a cadeira inteira, então o que eu fiz? Como deu duas metades, eu peguei então e posicionei bem a metade dela e já fixei já as metades que eu tinha unido aí, né, no meio da cadeira, do assento da cadeira. Já deixei ele bem firme para não ter o problema da gente sentar e abrir. E, gente, nessa junção de tecido, o melhor era ou você costurar, né, o tecido, apesar de que vai aparecer a costura quando você colocar o plástico, ou então você utilizar a cola quente. Eu coloquei a cola quente, porque aí fixa melhor e não tem o perigo de você sentar e isso começar a abrir conforme você for utilizando a cadeira. Colocando bem firme nas duas extremidades e utilizando a cola quente no meio da junção aí desse pano, não vai abrir. E isso que eu tô falando é só se você for fazer a junção de um pano. Tipo assim, você tem o assento de uma cadeira e não deu para você colocar o mesmo pano nessa cadeira, aí você tem duas metades de um pano, né, da mesmo tecido, aí você pode fazer isso que eu fiz aí, juntar as duas partes, né, fazer aí a cola quente no meio para juntar as duas partes, colocar o pano no assento da cadeira e já prender bem com o grampo, no caso com o grampeador. Eu fiz com prego porque eu não tenho grampeador, então você pode pregar aí ou utilizar o grampeador. Fui dando a volta aí, né, no assento da cadeira. Como o assento ele é meio arredondado, então cada vez que eu vinha com o pano eu fazia tipo uma preguinha assim no pano atrás, bem firme mesmo. E aí eu colocava o prego, né, aí e já fixava o prego nessa dobra que eu fazia, como se fosse uma... Ai, não sei falar, gente, acho que é fenda, sei lá, não sei falar o nome disso, não. Cada vez que eu pegava o pano, eu fazia essa dobrinha aí, ó, pra poder fazer o contorno direitinho, ficar bem firme no contorno e o pano não ficar solto. Eu achei que o plástico que eu coloquei ficou um pouquinho solto, sabe? Mas o pano não, o pano tá bem firme mesmo. O plástico não ficou muito, porque o plástico, ele é plástico de saco de edredom, e se eu fixasse muito com o prego, eu poderia rasgar esse plástico, então eu não quis deixar ele muito firme. E a cola também, quando eu coloquei o assento, aliás, a cola não, gente, a tinta, quando eu coloquei o assento, ela estava fresca, então ela estava grudando muito. Então quando eu coloquei o assento no lugar que eu queria terminar logo, bater foto, que eu tinha que postar esse vídeo no Instagram, e aí quando eu coloquei, ela meio que segurou o plástico, sabe? Aí o plástico depois ficou mais soltinho assim na cadeira. Eu queria que ele ficasse bem firme, ele não ficou. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on. Gente, nessa hora eu fiz o contorno aí com a tesoura de todo o pano, porque eu não queria que ficasse feio o acabamento. Então, pra ficar bonitinho, quando você virar a cadeira, não ficar aquela cadeira feia, cheia de retalho, cheia de pedaço de pano, eu dei um contorno aí com a tesoura e tirei resto de plástico de tudo de tecido, né, em volta da cadeira pra ficar bonitinho, porque às vezes a gente vira a cadeira, tá aquele monte de pano lá. Aí eu peguei já o plástico, tô tirando o zíper, tá, que vem no plástico, já tinha medido já, e fiz a mesma coisa que eu fiz no pano. Fui pregando e dobrando aí o prego mais ou menos na metade, pro prego ajudar também na fixação, né, assim você não faz com que o prego entre todo na cadeira, pra não ter perigo de machucar quando a gente sentar. E também para o prego, a parte da cabeça do prego virar também uma parte de fixação do pano e do tecido, que aí acaba ajudando a segurar também o pano e o tecido, a parte da cabeça ali do prego, né? Você dobra ela e bate bem. Como não tem grampeador, eu achei que assim seria mais fácil de eu conseguir fixar aí o pano e o tecido. Por isso que eu falei para vocês que eu fiquei com medo do plástico rasgar, por causa dessa parte da cabeça do prego. E, gente, depois do assento pronto, eu cheguei a colocar aí na cadeira para ver como é que tinha ficado. Fiz o encosto da mesma forma, que ela tem um pedacinho de encosto aí nessas duas madeirinhas, ela tem um pedacinho de encosto. Então eu fiz a mesma coisa, coloquei tecido, plástico do mesmo jeito. E aí eu resolvi dar mais uma mão aí de tinta na cadeira, porque eu tava vendo muita falha, sabe? Aí eu falei, vou dar mais uma mão e depois eu deixo ela secar. E essa tinta demora um pouquinho a secar, isso me incomodou bastante nessa tinta, porque cada mão que eu dava nela demorava muito a secar. Então eu deixei ela aí secando enquanto eu estava fazendo o encosto e terminei de fazer. Aí dei mais uma mão, que seria a última mão dela, para poder secar e eu assim colocar o assento no lugar. Gente, como a hora passa rápido, né? Agora já são 5h30 da tarde. A casa ainda continua bagunçada. Por quê? Terminei de fazer a cadeira, pintei a cadeira. Aí eu parei várias vezes, porque acabei pegando para pintar outras coisas também. E fiz lá o encosto da cadeira, já coloquei um novo pano ali, né? Troquei o pano que tava, troquei o plástico. Já deu certinho aqui, ficou muito bonitinho. Depois quando terminar tudo, eu mostro pra vocês como é que ficou. Mas a cadeira ficou linda, nem parece aquela cadeira. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong. Então, gente, estamos no dia seguinte, tá? Eu tô finalizando aqui o vídeo, esqueci de finalizar o vídeo pra vocês. Eu tô sentada na cadeira, tô apaixonada por ela, ó. De estar utilizando ela agora aqui na sala. Por enquanto ela tem ficado aqui na sala, tá um pouco claro porque eu tô aqui perto da janela e fica atrapalhando um pouco a visão. Mas estou utilizando ela por enquanto aqui na sala. Ela não vai ficar aqui na sala, provavelmente vou colocar ela lá no meu quarto, eu não quero que ela fique aqui. Mas por enquanto ela vai ficando aqui mesmo. Qualquer coisa depois eu boto ela lá no quarto. O Paulo tá gostando dela aqui na sala também, fica falando pra deixar ela aqui mesmo e tal. Vamos ver como é que vai ficar, né?
E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo lá no Instagram, tá bom? É @blogpatriciatorres. Fala comigo lá no direct que a gente conversa e eu esclareço qualquer coisa que ficou em dúvida, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Fui!